Modulídio. Encontrei o Modulídio, uma canção de Billie Eilish, uma canção Lovely, que tem a sequência dos seguintes acordes: Dó com sétima maior, Mi menor e Si menor. Então, por que haveria esse modo dentro dessa sequência de acordes? Bom, principalmente por causa da melodia, onde há a passagem do refrão sobre um acorde de Dó com sétima maior. A voz passa pelas notas Fá sustenido e Sol, que é o semitom, que evidencia esse intervalo, que seria da quarta aumentada para a quinta. Então, o que é o modulídio? O modulídio pode ser pensado como uma escala maior, que tem o seu quarto grau aumentado, diferente do modo jônio, que tem a quarta justa. Então, esse seria a escala maior. E essa seria o modo lídio de Dó. O modo lídio, ele era evitado. Então a gente tem que imaginar que naquela época que existiam apenas os 7 sons, o uso desse modo era restrito, principalmente por causa desse intervalo de trítono entre a sua nota principal e o quarto grau. Então essa dissonância era condenável. Muitas vezes ganhou aquele apelido de Diabolos em Música, que você já deve ter ouvido falar. Então o que eles faziam era substituir essa nota Si pela nota Si bemol. E aos poucos esse modo acabou sendo extinto, sendo trocado pelo próprio modo maior. Esse interesse pelos modos acaba voltando, principalmente na música dos impressionistas, chamada Escola Impressionista, de Debussy e Ravel, nos encadeamentos desses acordes, com referência a uma fundamental. Sempre há uma ideia de que há um centro. Então aqui é muito diferente da ideia, apesar de ser uma ideia harmônica, que tem uma ideia de centro, porém não há a ideia de cadências, e nem de tipos de encadeamentos de acordes tradicionais. Por exemplo, esse, que seria o primeiro grau indo para o quarto, ou quinto, voltando para o primeiro. Então é claro que existe a ideia de que há um centro, porém não é mais a ideia da função. Não há a ideia de dominante ou subdominante. Você vai encontrar sequências de acordes que favorecem a sonoridade do modo, como por exemplo da música da Billie Eilish, onde Dó maior pode ser representado pelo primeiro grau, Mi menor pelo seu terceiro grau e Si menor, o sétimo grau da escala. Porém, não há nenhum tipo de cadência. Principalmente pelo destaque da melodia. Sobre esses acordes, caracteriza muito a ideia do modo. Então, mesmo uma música mais pop ou conhecida, pode ter uma ideia harmônica interessante, diferente da ideia tonal. Se trata da ideia modal comparada à ideia tonal. Aqui a ideia da tensão é um pouco diluída na melodia.
evidência de que o Dó, apesar de não aparecer na melodia, é o acorde mais central. E apesar de também a música não começar no acorde de Dó, isso também gera uma certa ambiguidade. Também é uma das características da ideia modal. Então o modo lídio, ele acaba surgindo como uma opção para muitos da escala maior, principalmente através da sistematização do músico norte-americano George Russell na década de 50, tendo influenciado gerações e gerações de pessoas durante os seus workshops, que influenciaria Miles Davis a compor o disco Kind of Blue. Então, a partir das suas influências, tanto para Miles quanto Bill Evans e outros compositores e compositoras, se estendem até os dias de hoje. Ele registrou isso num livro dos anos 50, ainda continua sendo usado em algumas faculdades de jazz. Outra possibilidade do modo que você pode encontrar é como sequências de acordes que tenham a presença da quarta aumentada e a quinta, como por exemplo, um acorde de Ré com o baixo em Dó. Ou em sequências de dois acordes, como por exemplo, um Ré maior seguido de um Mi maior com o baixo em Ré. Também pode ser estendida pela ideia de um Lá maior e um Si maior com um Lá no baixo e um Mi maior e um Fá sustenido com o Mi no baixo. Em todas as sequências, muitas vezes enfatizam esse intervalo da quarta aumentada e da quinta, o que seria a nota característica do modo, que diferencia ele do modo jônio. Então, o modo jônio de Dó, que é a nossa escala maior, e o modo lídio de Dó. Sequências modais estão não só no jazz, mas também dois gêneros bem distintos, mas que trazem um pouco dessa sonoridade da ideia modal. Como, por exemplo, composições desde Frank Zappa, a própria Billie Eilish. Então a ideia modal pode ser usada em qualquer contexto, independente do seu gênero musical. O importante é que você conheça as estruturas e aprenda a usar as estruturas. Se copiando as pessoas que você admira e depois crie sua própria música. Ok? Obrigado pela atenção e até a próxima.